Boa noite. Boa noite. Estamos dando início à 15ª Semana de Enfermagem da Unifametro. É com muita honra que eu convido para participar desse momento de abertura as autoridades presentes e que vão abrilhantar a nossa semana, a abertura da nossa semana. Em primeiro lugar, eu convido o ilustríssimo senhor chanceler do Centro Universitário FAMetro, professor Antônio Colasso Martins Filho. Boa noite, professor. Gostaria também de convidar, com muita honra e muita alegria, a ilustríssima senhora reitora do Centro Universitário FAMetro, professora Denise Ferreira Maciel. Boa noite. Boa noite. Também gostaria de convidar para fazer parte desse momento solene a professora coordenadora do curso de enfermagem Unifametro Maracanaú, professora Miriam Ferreira Coelho Castelo Branco. Já a professora Miriam está aparecendo. Boa noite, professora. E também, com muita alegria, convido a participar desta tela de abertura, não é uma mesa, é uma tela de abertura, a ilustríssima senhora coordenadora do curso de enfermagem Unifametro Fortaleza, professora Edna Maria Dantas Guerra. Boa noite a todos. Boa noite. Aos que ainda não me conhecem, meu nome é Paulo Jorge de Oliveira Ferreira, tenho a honra de fazer parte desta equipe há 8 meses e também a honra de fazer o mestre de cerimônias desta solenidade. Muito obrigado pela lembrança. Em primeiro lugar, gostaria de dizer do tema central da Semana de Enfermagem. Lembrando que o tema central ele é decidido pelo conjunto dos enfermeiros de todo o Brasil, representados pela Associação Brasileira de Enfermagem, cujo tema escolhido foi Qualidade em Enfermagem e Saúde na Defesa do SUS. E não poderia ter um tema mais apropriado, especialmente na situação de crise de saúde em que vivemos, a oportunidade que todos os brasileiros têm de reconhecer a importância do Sistema Único de Saúde e pensarmos, refletirmos, que sem ele, provavelmente, a situação do nosso país estaria muito mais difícil, muito mais dramática do que nós temos vivido atualmente. Portanto, é com muita satisfação, é com muita alegria, a despeito de toda a crise, que gera tristezas e sofrimento, mas a gente tem essa oportunidade de discutir sobre o nosso sistema de saúde, no qual os enfermeiros exercem um papel de centralidade na execução das políticas de saúde e na garantia dos princípios do nosso sistema. Então, eu convido a todos a se deleitar, reservar esse tempinho que nós estaremos aqui nesse ambiente virtual para refletirmos, para adquirir novos conhecimentos, para trocar experiências, enfim. Afinal de contas, o Sistema Único de Saúde ele é dinâmico, ele está em construção e todos nós podemos contribuir na sua construção. Então, para darmos início a esta solenidade, eu convido o professor Antônio Colasso Martins Filho, chanceler do Centro Universitário Unifametro, para proferir as palavras iniciais. Muito boa noite.
Eu cumprimento a doutora Francisca Valda, presidente nacional da Associação Brasileira de Enfermagem, ABEM. Saúdo também a professora doutora Ana Valesca, presidente da Associação Brasileira de Enfermagem na seção do Ceará. Saúdo a magnífica reitora do Centro Universitário FOMetro, professora Denise Maciel. Saúdo também a coordenadora do curso de enfermagem da Unifametro, professora Edna Guerra, que completará 13 anos de coordenação do melhor curso de enfermagem do Ceará, de referência nacional em educação da enfermagem, a quem agradeço pelo convite para participar desse evento. Saúdo o professor Francisco Herculano, em nome de quem cumprimento todo o corpo docente da Unifametro, em especial o corpo docente da enfermagem, do curso de enfermagem. Cumprimento a professora Miriam Castelo Branco, coordenadora pedagógica do curso de enfermagem da Unifametro Maracanaú. E cumprimento a professora Cristiane, servidora do UFC e intérprete de Libras. Saúdo a líder de turma do 10º semestre, Cárdila Sudário, representante discente do Conselho de Curso. Primeiramente, eu solidarizo-me, em nome da Sociedade Mantenedora da Unifametro, com as famílias daqueles que padeceram, vítimas da pandemia do coronavírus. Em especial, nossos sentimentos aos professores Secundo Neto, Daniel Angelim, professora Zaila e da nossa funcionária Patrícia Alves. Agradeço os professores do curso de enfermagem da Unifametro pela capacidade de adaptação, criatividade, empatia e pela dedicação plena que empregaram no decorrer desse semestre. Agradeço os alunos da Unifametro pela resiliência e capacidade de adaptação com que enfrentaram os desafios impostos pelo distanciamento social que nos foi colocado. Em nome da sociedade mantenedora, cabe a mim registrar o orgulho que temos do curso de enfermagem, das suas coordenadoras Edna e Miriam e do seu corpo docente. A Unifametro cresceu e excele perante as demais instituições graças à vossa competência. Eu parabenizo o curso de enfermagem pelos seus 15 anos de existência e apraz-me concluir que o curso, que é modelo de gestão acadêmica humanizada no Brasil, está apenas debutando. E nós, da gestão acadêmica da Unifametro, nos colocamos à disposição do corpo gestor do curso, dos professores e dos alunos e desejamos longa vida ao curso de enfermagem. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Eu convido, então, a professora Denise Ferreira Maciel, magnífica reitora do Centro Universitário FAMetro. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à 15ª Semana de Enfermagem da Unifametro. Inicialmente, gostaria de cumprimentar todos os componentes aqui da nossa tela virtual, o nosso chanceler, professor Antônio Colasso Martins Filho, a professora Ana Valesca, presidente da ABEM, da Seção Ceará, a professora Edna Guerra, coordenadora do nosso curso de enfermagem de Fortaleza, a professora Miriam, do nosso curso de enfermagem de Maracanaú. Tá? E é com muita alegria que eu saúdo a todos os presentes. Tá? E mais do que nunca, é de fundamental importância não só exaltar e valorizar o trabalho inestimável que é prestado diariamente, 24 horas, pelos profissionais de enfermagem, trabalho esse que é realizado cada vez mais com profissionalismo e dedicação, e principalmente com muito amor pela vida humana. E, pessoalmente, eu sou muito grata pelo trabalho incansável, ético e desprendido da equipe de enfermagem que cuidou da minha mãe, de 84 anos, está internada recentemente com Covid-19. Então, se hoje ela está curada e se restabelecendo em casa, muito se deve a esse grupo de anjos que eu sempre falo, que arrisca a própria vida diariamente, lutando contra toda a sorte de males que aflige a saúde humana. Então, meu muito obrigada aos enfermeiros e às enfermeiras nesse grande desafio que eles vêm enfrentando, né, nesses últimos dias de pandemia.
E o curso de enfermagem da Unifametro é reconhecido pela excelência, não só pela sociedade, mas pelo Ministério da Educação, né, que avaliou com nota máxima. Isso se deve à competência e dedicação, que eu sempre digo, dos nossos professores, dos nossos colaboradores, mas também ao esforço dos nossos queridos, né, alunos, tá? E, é claro, nada disso seria possível sem um trabalho incansável, né, e competente da professora Edna à frente desse grande projeto em Fortaleza e a professora Miriam em Maracanaú. E, finalmente, gostaria de parabenizar todos os envolvidos, professor Herculano, parabéns, né, por toda a organização do evento, por conseguirem reunir tantos profissionais, eu vi aí no cronograma, de destaque na área, e certamente contribuirão, né, com seu conhecimento e experiência para a formação dos nossos alunos e demais participantes. Então, meu muito obrigada a todos vocês, aproveitem essa oportunidade que a Unifametro está proporcionando para o crescimento profissional de todos. Parabéns, professor. Muito obrigado, professora, pelas palavras. Eu já aproveito para ressaltar que parte desses palestrantes, né, desses participantes, são ex-alunos do curso de enfermagem da Unifametro, que já ocupam posições de destaque no cenário profissional no Ceará, no Brasil e eu diria que internacionalmente. Então, a instituição só tem a se honrar, né, a se alegrar com muito orgulho. O peso desses participantes. Isso. Para dar continuidade, então, à nossa sessão de abertura da 15ª Semana de Enfermagem, do curso de enfermagem da Unifametro, eu convido, então, a professora Miriam Ferreira Coelho Castelo Branco, coordenadora do curso de enfermagem Maracanaú. Boa noite, é uma grande satisfação estar aqui nesse momento hoje, né? Meu nome é Miriam, sou professora, como o Paulinho já falou, sou professora do curso de enfermagem Unifametro e atualmente coordeno o campus Maracanaú, né? Conjuntamente com a professora Edna. E aí meu orgulho é maior ainda por ser egressa, né? Por ser ex-aluna dessa instituição e hoje compor esse corpo docente. Então, esse momento realmente é muito feliz. E eu quero agradecer inicialmente a participação de todo mundo que está nesse evento, né, que está aqui se dispõe para a gente. Eu gostaria de fazer uma fala também, pensando nós, enfermagem Unifametro, como uma referência no Brasil. Isso, a professora Edna sempre disse isso, a gente escutou isso de uma avaliadora do MEC, então a gente é referência no Brasil, eu não tenho medo de dizer isso. E pensando em referência no Brasil, eu queria contextualizar que no nosso Brasil é muito bom, e aí que liga também com esse que estamos em pandemia, que é o nosso SUS, né? Importante a nossa semana da gente pensar na qualidade realmente desse SUS de que tem uma saúde que sem SUS, né? Enfim. Nós estamos com falha de áudio da professora Miriam. Acredito que isso vá se solucionar brevemente. Então, nós vamos dar continuidade. Depois, se a professora Miriam quiser, ela retoma a palavra. Mas, para dar continuidade, então, eu convido, com muita honra, a coordenadora do curso de enfermagem Unifametro Fortaleza, a professora Edna Maria Dantas Guerra. Boa noite a todos e todas. Eu gostaria de cumprimentar todos os participantes, né, que estão conectados nesse momento, nesse ambiente virtual, que de tantas vezes, tantos momentos que ele está fazendo parte da nossa vida, ele está ganhando uma certa concretude, né? A gente passa, acho que talvez, muito mais tempo nesse
ambiente virtual por conta do confinamento, executando nossas tarefas, então ele está realmente fazendo parte da nossa vida. Agradeço por estarem nos prestigiando e cumprimento os integrantes dessa cerimônia de abertura, né, a professora Miriam Castelo Branco, coordenadora da Unifamet Maracanaú, a professora Denise Maciel, a reitora da nossa instituição, o professor Colasso Martins Filho, nosso chanceler, e o mestre de cerimônias, Paulo Jorge, também professor da FAMETRO, colega, né, da época ainda da graduação, a professora Cristiane Farias, que é nossa intérprete de Libras, o professor Herculano, que está aqui do lado dando um apoio, né, muito grande, afinal, se não fosse ele ou não, né, eu teria mais dificuldade nesse manejo, e a professora Ana Valesca, que vai entrar, que é a presidente da PEN Seção Ceará, que vai estar conosco daqui a pouco, certo? Então, eu gostaria só de falar algumas palavras iniciais, e lembrando, né, que 2020 a gente começou com muitos planos de comemoração por conta dos 15 anos do curso. A gente estava muito eufórico, pensando em várias coisas, e com a feliz coincidência de que 2020 é o ano da enfermagem, ele recebeu esse título, né, de ano da enfermagem pela Organização Mundial da Saúde, em alusão ao bicentenário do nascimento da Florence Nightingale, que é considerada a fundadora da enfermagem moderna. Mas, como, né, todos sabem, né, todos estão vivendo isso, a gente foi tomado de surpresa pela pandemia do Covid-19. E eu costumo dizer, e a gente costuma falar isso, que estamos vivendo tempos inimagináveis. Né? Quando que a gente poderia pensar estar vivendo nessa situação, vendo máscaras como agora um acessório, né, obrigatório, enfim. Mas, de qualquer maneira, não deixa de ser o ano da enfermagem. Não é um ano que cabe em festividades, né? Com certeza não, porque a gente realmente está presenciando muitas perdas, muito sofrimento, a gente tem que ser empáticos, né? Se solidarizar com as pessoas que estão sofrendo, estão com perdas. Mas é um ano, sim, de luta. Então, não deixa de ser o ano da enfermagem, né? E como a gente não estranha, porque a enfermagem é quase sinônimo de luta. Então, é um ano de luta e que combina, né, entre aspas, muito bem com a nossa história, né, com a nossa enfermagem. E, assim, mais de 30 anos de profissão, né, eu sou formada pela Universidade Estadual do Ceará, e já tem 32 anos. E eu nunca tinha visto, nunca tinha presenciado tantas homenagens à nossa profissão, tanto reconhecimento, inspiração, né? De ver hoje crianças dizendo, eu quero ser enfermeira quando crescer, a gente ser comparados a super-heróis. Então, isso tem sido muito valioso para a gente, esse reconhecimento tem sido muito importante. Mas também é necessário dizer que esse reconhecimento, que essa valorização, ela não acabe, né, quando tudo isso passar. E sim, que quando a gente puder estar juntos e retomar as nossas lutas, que a gente tenha nessas pessoas apoiadores, né, que lutem conosco pelas nossas melhores condições de trabalho. As pessoas têm sido testemunhas do quanto a enfermagem trabalha numa situação precária, né, o quanto nós precisamos ter uma carga horária digna, né, uma remuneração adequada. Então, são muitas lutas, né? Por enquanto, a gente vai focar realmente em salvar as pessoas, né? Mas nunca esquecendo da nossa profissão, né? De todas as conquistas que ainda são necessárias. E eu também não posso deixar de destacar a nossa missão, né, específica aqui de professores. Né? Nós somos enfermeiros, nós que fazemos o curso da Unifamet, somos enfermeiros, mas também professores. Né, e professores muito comprometidos com a missão de formar novos enfermeiros, né, colocar novos profissionais no mercado, e não apenas enfermeiros executores de tarefas. Isso é uma coisa que a gente não quer, né, que a gente luta exaustivamente para que isso não aconteça. A gente forma e coloca no mercado enfermeiros conscientes, né, críticos, conscientes do seu papel social, de que são capazes de transformar a realidade. Isso é o que realmente nos importa muito. E foi por isso que a gente pensou nesse evento, né, realizado de uma forma inédita. Né, a gente se aventurou
em espaços nunca pensados, em tecnologias nunca utilizadas. A gente está aprendendo muito, eu estou aprendendo muito, mas assim, muito surpresa com o pessoal que é mais jovem, que é mais antenado, o quanto eles têm habilidade, o quanto eles passam para a gente, o quanto eu estou aprendendo, né? Eu sempre, quase todos os eventos, eu cito Paulo Freire, porque para mim ele cabe em tudo, mas é assim, é realmente essa troca, né? Esse momento, né? Ensina aprendendo, aprende ensinando, e é isso que a gente está vivendo intensamente agora, principalmente com essas novas tecnologias, né? A gente pede desculpas por algumas falhas, a gente está realmente experienciando esse novo momento, mas eu já estou, a gente já teve alguns eventos antes da abertura, alguns cursos durante a manhã e tarde, e foi uma participação muito boa, transcorreu tudo de forma muito tranquila e até o momento tem sido muito gratificante. Eu tenho certeza que os dias que se seguirão, a gente vai estar junto até sábado, com discussões, né, muito enriquecedoras, oportunidades de aprendizagem, interação, porque a gente está interagindo, a gente vai estar se vendo, vai estar conversando, né? E, para concluir a fala, eu não posso deixar de falar dos 15 anos do curso. Então, foram 15 anos de muita conquista, de muitos desafios, né, muita superação. Eu estou à frente do curso desde o seu início, né, até antes dele ser lançado, que eu estava ainda no projeto do curso. Então, são 15 anos de caminhada em que eu contei e conto, né, com a participação de um corpo docente de excelência, né, de pessoas extremamente competentes, compromissadas, dedicadas, né, e que assim demonstra essa união, essa parceria, já mostrou seus frutos, né? E agradeço também todo o nosso corpo acadêmico, né? Nossos alunos, os colaboradores, técnicos administrativos, os membros da direção. Tenho muita gratidão pela oportunidade de ter podido trabalhar nesse curso, ter conduzido esse curso, fazer a gestão dele junto com vocês, e a mantenedora, né, também tenho uma gratidão, um reconhecimento de todo o apoio, de toda a oportunidade que nós tivemos. Nosso curso realmente é um curso de excelência, a gente tem um reconhecimento social, né, como disse a professora Denise, um reconhecimento do MEC, e de todas as instituições que nos acolhem. É um momento também de agradecer às instituições hospitalares e às unidades básicas, enfim, toda a rede de saúde que nos acolhe. E não vou assim, me alongar mais, né? Já até gostaria de dizer que também estou pensando num evento assim, bem específico dos 15 anos, que a gente possa, provavelmente não vai ser presencial, mas talvez ainda numa plataforma virtual, que a gente possa comemorar nossos 15 anos, uma comemoração bem direcionada, bem específica, contando a nossa história, né, mostrando para vocês todas as nossas conquistas, né, e um momento de agradecimento mesmo. E desejo a todos, né, e todas, que as expectativas em relação a esse evento sejam atendidas, que esse evento seja muito rico, né, eu acredito que vai ser. Então, agradeço a todos, e a máxima, né, que a gente tem falado ultimamente, se possível, fiquem em casa, né, e para fechar a nossa união pelo SUS, né, somos todos SUS, né, a nossa luta pelo SUS, ela tem que ser sempre lembrada. Muito obrigada. Professora, muito obrigado. Professora Miriam, ao final da sua fala, o áudio foi cortado. A senhora gostaria enfim, as suas palavras finais, porque nós realmente não ouvimos. Sem áudio. Opa. Só um momento. Está me ouvindo agora? Agora sim. Preto que tá por aí. Pronto. Nesse momento tive que mudar aqui do celular para o computador.
Eu acho que a professora Aida já falou super bem aí, né? Enfim, eu quero só realmente terminar esse momento agradecendo aos nossos alunos que, nesse momento, além de aprender toda a ciência da enfermagem nas disciplinas, a gente teve que reaprender a aprender, né? Nesse momento de aula remota, em meio a uma pandemia. E, para finalizar, realmente agradecer a todos os nossos professores do campus de Maracanaú, do campus de Fortaleza, porque tudo isso só é possível porque eles estão em parceria com a gente, né? E agradecer fortemente ao NDE de Fortaleza e de Maracanaú, que estão exatamente bem empenhados nesse momento. Um abraço, obrigada, um ótimo evento a todos. É meu dever, como mestre de cerimônias, apesar de já ter sido mencionado por outros membros da mesa, da tela, mas ressaltar a presença da Cris Farias, a nossa intérprete de Libras, o que faz desse momento ainda mais especial pela inclusão, né, que ela permite, né, àqueles que não têm condição de nos ouvir. Então, muito obrigado. Não sei se chame de professora Cris Farias, muito obrigado em nome da comissão organizadora da 15ª Semana de Enfermagem. Como ressaltado, nós também estamos no ano de comemoração por determinação, né, por escolha da Organização Mundial da Saúde, o ano dos profissionais da enfermagem. Então, eu gostaria de encerrar esse momento dizendo que, além da habitual Semana de Enfermagem, que, na verdade, é realizada, né, é comemorada entre os dias 12 e 20 de maio, mas por questões enfim, que nos fugiram completamente o controle, né, essa pandemia, nós tivemos que fazer esse adiamento, mas que não compromete em nada a qualidade da semana. Então, 15ª Semana de Enfermagem, mas também aproveitando a Unifametro marcar a sua presença nesse ano de comemoração dos profissionais de enfermagem instituído pela Organização Mundial da Saúde. E, nesse sentido, vale também ressaltar que há um destaque para uma característica deste curso, que é o compromisso com a prática baseada em rigor técnico-científico e no respeito ao ser humano. Então, eu destacaria este curso por essas duas qualidades e, sem dúvida, né, além do engajamento do seu corpo docente, professores, coordenadora e toda a instituição, né, mas é isso que garante o sucesso que esse curso tem, enfim, em todos os lugares que ele apareça. Então, muito obrigado a todos os presentes nesse momento, nessa tela inicial de abertura, e, em instantes, passaremos, então, à conferência de abertura da nossa semana. Muito obrigado e boa noite a todos. Então, dando continuidade, então, à nossa sessão de abertura, gostaria de convidar para esta tela, com muita honra, com muita alegria, a professora Ana Valesca Siebra, que é presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, Seção Ceará, e professora da Universidade Estadual do Ceará. Já de antemão, gostaria de agradecer a sua participação, professora. É sempre, enfim, muito bom ouvi-la, né, pela sua experiência, pelo seu compromisso com a profissão. E já gostaria de destacar que, nesta semana, professora, nós temos 1.310 pessoas inscritas, entre alunos, professores, preceptores, profissionais, alunos do ensino médio e também estudantes de outras instituições, além de outros convidados. A nossa semana teve início hoje pela manhã e nos ambientes no qual ela aconteceu, já passaram mais de 1.075 pessoas na participação dos diversos eventos.
Então, nós já podemos dizer que esta semana de enfermagem, ela começa com um imenso sucesso. Então, muito obrigado pela presença, professora, e a palavra está com a senhora. Então, boa noite a todos presentes, né, nessa live que marca o início do evento da Unifametro, né, dessa instituição que eu tenho no coração, né, trabalhei por 12 anos nessa instituição, e que eu faço das palavras da Denise, da professora Denise, né, exatamente as minhas, né, um curso onde ele não podia ser diferente, com o apoio dos mantenedores, professor Colasso, o professor Chanceler, Colasso Filho, professora Denise, dando todo o apoio, né, e creditando, né, a coordenadora do curso, né, e a confiança, né, de fazer, de manter esse curso de enfermagem no padrão que ele é. Então, a professora Edna, além, né, de coordenadora, né, de eu admirá-la como coordenadora, é pessoalmente minha amiga de vários anos, assim como o Paulo. Então, nós militamos, a gente milita na enfermagem, acho que 30 e poucos anos, não vou dizer 20 e poucos, que não são, mas são 30 e poucos anos que a gente vem militando, dos tempos da UES, e realmente eu acho que o curso de enfermagem, com a professora Edna, nessa liderança e com esse corpo docente que é espetacular, né, que é um grupo motivado, um grupo unido, enfim, um grupo que faz toda a diferença, e esse curso não poderia ser diferente, tem que ser nota mesmo máxima, nota 1000, né? Então, quero dizer para vocês, e é outra coisa interessante, né, que a maioria dos professores são todos ex-alunos, a Miriam aí coordenando o curso, eu nem a conheci, tão diferente, Herculano, a Lisa, Line Carla, né, a Léa, enfim, Cristiana Ferreira da Silva, minha querida amiga, que me sucedeu, né, ficou com a epidemiologia e a saúde da criança. Então, quero dar boas-vindas a todos, né, nessa palestra, nessa conferência de abertura, e dizer que hoje a nossa missão aqui é falar um pouco de uma temática, né, que está vinculada da Semana Brasileira. Então, como é o ano da enfermagem, então é o ano de comemorações, sim, né, comemorações que não significa festejos, festas, mas exatamente de todas as maneiras em que a gente pode colocar a enfermagem em evidência. Então, o Herculano está me ajudando a fazer essa projeção, né, porque nós tivemos uma das coisas interessantes e importantes desse momento é exatamente essa recriação. Nós tivemos que nos reinventar e abraçar um novo normal, né? Me foi dada a competência, eu acho, Herculano, saiu tudo da tela. Foi me dada a competência para falar exatamente como ela é presidente da BEM Nacional, mas há uma semana ela perdeu o irmão, vítima da Covid, e ontem, né, também teve um problema de perda de pessoas da família, e ela não vai poder estar aqui, e eu vou conduzir essa nossa abertura, tá? Falando exatamente do nosso pensamento enquanto Associação Brasileira de Enfermagem, e certamente como Ana, enfermeira, professora e enfermeira assistencial, porque eu também trabalho no Hospital Infantil Albert Sabin, um hospital pediátrico de referência aqui do estado. Então, vejam, foi me dada a incumbência de falar da enfermagem profissional em ano de comemoração em pandemia, desafios e oportunidades. Nós tivemos lives durante a Semana Brasileira de Enfermagem, né, que mostrou exatamente a evidência, né, como nós estamos evidentes, como nós somos. Eu até mandei vários convites, e um dos professores da Universidade Federal disse: vocês vão dominar o mundo. Eu não tenho dúvida disso. Nós já estamos dominando, né? Agora precisamos o quê? Quais são os nossos desafios, né? E quais as oportunidades que nós estamos tendo para mudar essa página, né? De realmente
enfrentar esse novo mundo, esse novo normal que está vindo aí. Próximo. Então, eu fui buscar inspiração exatamente a Organização Mundial da Saúde, ela escreveu, né, o manual da situação da enfermeira em todo o mundo. Agora, em 2020, foi publicado no dia 7 de abril de 2020, né, e ela exatamente, ela proporciona uma visão, né, de uma agenda prospectiva para as políticas relacionadas com a profissão de enfermagem, tá certo? No tempo em que o mundo celebra o 2020 como o ano da enfermagem, da parteira, né, e o enfrentamento da pandemia do coronavírus, né, agora o Covid-19. Esse relatório, né, que foi feito pela Organização Mundial da Saúde, com parcerias do projeto Nursinal, né, ele destaca exatamente, né, que o estado de enfermagem no mundo em 2020 fornece as evidências e as opções de políticas mais recentes e atualizadas para a força de trabalho global de enfermagem. Também apresenta um argumento convincente para investimentos consideráveis mais viáveis em educação, empregos, liderança em enfermagem. Esse manual já está disponível online no site da Organização Mundial da Saúde, e eu acho que todos nós deveríamos baixá-lo e lê-lo, enfim, porque traduz tudo que a gente precisa saber, né? Falamos muito sobre, a professora Edna falou quando proferiu sua fala, ela falou muito de uma enfermagem visível, né, da visibilidade que nós estamos tendo, que ela nunca em 30 anos, ela viu tanta propaganda, ela viu tanta menção, ela viu tanto parabéns aos enfermeiros, ao corpo de enfermagem como um todo, né? Então, o SUS e a enfermagem, eles estão em evidência. Por quê? Porque sem nós, né, sem a força do nosso trabalho e sem esse sistema, né, que garante essa universalidade, né, que garante o acesso irrestrito à saúde, de toda forma precária em que a gente vê, né, que vem caminhando, que vê os investimentos cada vez menores, mas que agora ele tornou-se visível, vale investimentos cada vez maiores, né? E aí, esse manual, ele traz uma coisa interessantíssima, né? Então, tá aí, foi formulado por essas pessoas, né, co-presidentes da Nursinal e os dois, né, da Organização Mundial da Saúde, e ele fala, os três da Organização Mundial de Saúde, inclusive o diretor-geral, e ele fala que investir na profissão de enfermagem, né, tem a ver com contribuir, né, com o alcance das metas do desenvolvimento sustentável, relacionadas com a saúde, mas também com as metas do ODS 4, que é a educação, a igualdade de gênero, o ODS 5, e o trabalho decente, né, decente e crescimento econômico, que é o ODS 8. Então, ele fala que investir nessa profissão significa dizer conseguir alcançar essas metas do desenvolvimento sustentável, não só da saúde, mas de todas essas áreas. O próximo. E esse relatório, ele traz um informe sobre a situação de enfermagem. Então, quando foi me pedido para falar sobre esse ano, eu acho que esse relatório, ele trouxe para nós uma visão do que é a enfermagem. E eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente precisa internalizar, né, o que é essa profissão? O que é que nós fazemos, né? Eu lembro muito que eu já ouvi várias vezes, não foi uma vez, eu acho que vocês também, tu devia ter feito era medicina e não enfermagem. Quantas perguntas, quantas vezes nós ouvimos vir de pessoas e eu perguntava por quê? Diz, porque tu é muito inteligente. Então, significa dizer que nós ficamos sempre numa posição de coadjuvante. E o nosso trabalho, ele é tão protagonista como qualquer um dos profissionais da área de saúde que executam funções diferentes em prol de um bem comum que é a vida, que é a saúde, que é a recuperação do doente. Mas somos protagonistas, sim, e eu adoro esse nome, porque o protagonista é o principal, é o ator principal. Então, quando a gente cuida, quando a gente assiste, a gente tem vários protagonistas. Então, tem o médico, tem o enfermeiro, tem o terapeuta, tem o fisioterapeuta, tem o assistente social, ou seja, somos todos nós unindo o que nos compete para
fortalecer, favorecer a saúde do paciente, né? E ele fala exatamente nisso, né? Que é uma situação, a gente precisa conhecer a situação da enfermagem no mundo, tá? Fala-se também de oportunidades para a formação de enfermeiras de práticas avançadas, que eu vou trazer isso como oportunidade. As práticas avançadas, né? O que é isso? Por que o Brasil ainda não alcançou, não chegou, não concretizou, né? Não implantou as práticas avançadas? Porque isso dá empoderamento, né? Isso empodera os profissionais, principalmente no âmbito da gestão, para a promoção da saúde da população. Então, existem estudos que mostram exatamente que o investimento na educação e nas práticas avançadas, elas empoderam o profissional, o enfermeiro, no nosso caso, né? No entanto, em meio, como ele fala, né, a tanta comemoração, a tanta visibilidade do papel do enfermeiro, a gente vê que as iniquidades, elas também permanecem, né, em todo o mundo. Não é só no Brasil, mas também em todo o mundo. Como esse relatório é um relatório mundial, ele mostra exatamente a distribuição, tá certo, dos profissionais de enfermagem no mundo, e mostra que existe iniquidade, que existe déficit quando a gente compara locais, né? E que esse é um problema que precisa ser solucionado, porque onde falta é exatamente onde a gente mais precisa. Próximo. E aí eu trouxe alguma coisa do relatório, primeiro, só para a gente fazer um perfil, né, do que o relatório ele fala, que ele diz que em todo o mundo temos 27,9 milhões de profissionais de enfermagem e 19,3 milhões são enfermeiras, tá? Esse número ele é desproporcional e insuficiente exatamente para o que se precisa no mundo, principalmente para o alcance das metas do desenvolvimento sustentável, e ele fala de números, de quanto que nós somos escassos, né? De quanto é a escassez global dos profissionais de enfermagem. Então, ela era estimada em 6,6 milhões em 2016 e teve uma discreta redução para 5,9 milhões em 2018. Então, nós faltamos, então nós somos ainda inconsistentes, né? Então, nós ainda precisamos de mais gente. Próximo. E aí mostra o mapa do mundo, exatamente mostrando onde é que tem exatamente déficit, né? E os déficits, eles são em algumas regiões pobres, como a África, tá certo? E a gente vê o Brasil, é importante a gente ver o Brasil, tá certo? Quando ele fala, a densidade de profissional de enfermeiros por cada 10 mil habitantes, né? O Brasil aparece aí numa linha de 110, mais de 110 profissionais para 10 mil habitantes, né? Então, a gente vê que onde mais precisa é onde menos realmente tem, e a gente destaca aí. E a população, e é exatamente isso que ele chama de iniquidade, onde mais precisa, menos tem profissionais para trabalhar e alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Próximo. Né? E ele fala exatamente, né, 28 milhões. Esse estudo, ele não é um estudo, ele é eu achei interessante porque... Plano? Faltou alguma coisa aí? Próximo. 28 milhões, que é uma carta ao editor nas regiões das Américas, 19, e eu trouxe isso por quê? Porque é nas Américas onde nós estamos, então ele fala que existe aproximadamente 28 milhões de profissionais, onde 30%, cerca de 8,4 milhões, trabalham nas regiões das Américas. Então, 30% da enfermagem de todo mundo está exatamente na região das Américas, e nós representamos 56% da força de trabalho em saúde. Quando fala de trabalho em saúde, fala-se de todos os profissionais. Então, junta todos os profissionais, nós ainda somos a maioria, 56%. Próximo. E ele fala que uma coisa interessante, que mais de 80% dos profissionais de enfermagem estão em países cuja as populações representam a metade da população mundial, né? Então, ou seja, a iniquidade, quando ele chama, é que exatamente nos países mais desenvolvidos nós estamos em maior número e nos que mais precisam em menor número. Então, a nível mundial, se estima uma escassez de 5,9 milhões de profissionais de enfermagem e calcula que 89%, ou seja, 5,3 milhões desse déficit estejam exatamente nos países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento. E aí eu trouxe
que nós somos, quem nós somos? Somos uma profissão meramente feminina. Então, quando a gente olha esse gráfico, né, esse gráfico que está dentro do relatório, ele mostra que nós mulheres, olha, exatamente mostrando aqui as Américas, né, nós totalizamos 87% em detrimento de 13% de homens, tá? Então, e isso não é uma coisa só das Américas, mas a gente olhar em todo o mundo, a força de trabalho de enfermagem, ela é feminina. Próximo, prevalece a feminina, né? E aí, uma das coisas interessantes que ele fala no manual é que ele colocou como o desafio do milênio, né, que ele colocou para algum tempo, então ele também colocou, ele deu o prazo de 10 anos, né, 2020 a 2030, então em 10 anos nós precisamos mudar esse cenário. E como é que nós vamos mudar esse cenário? E ele só diz isso, que é exatamente aumentando, né, o número de graduados em enfermagem. Então o relatório ele fortalece a importância da educação, a importância de formar profissionais de forma ética, né, de forma segura, né, com ênfase em aumento. Então, ele diz exatamente que nós precisamos, até 2030, em todos os países, né, que ele aumente em média 8% ao ano. Então, se nós multiplicamos 10 anos, de 2020 a 2030, então, 10 anos, 80% seria esse crescimento em relação ao número de enfermeiros, né? E uma coisa interessante também que ele fala, né, que sem esse aumento, as tendências atuais, elas vão indicar que em 2030 haverão 36 milhões de profissionais de enfermagem, representando assim um déficit projetado de 5,7 milhões de profissionais. E onde vai ter esse déficit? Exatamente nas regiões mais pobres do mundo, que é na África, no Sudeste Asiático e no Mediterrâneo Oriental, né? Ele fala que todas as regiões, elas continuam tendo essa dificuldade na formação, né? Se não aumentar. No entanto, a gente também, olha, ele fala que as regiões da América, Europa e Pacífico continuariam tendo dificuldades com limitações definidas por países. Então, nós teríamos países com maiores limitações e outros com menores limitações, mas a gente destaca que exatamente nos continentes mais pobres, a gente vai ter mais déficit próximo. E ele mostra aí o que é que nós precisaríamos aumentar, né, uma previsão para 2030 em número de profissionais de enfermagem por regiões, né, as regiões que ele fala, que é exatamente as Américas, Mediterrâneo. Então, ele fala que por região nós precisaríamos aumentar cerca de 43%, né, o número de enfermeiros para que a gente consiga alcançar o que se pretende para 2030. Próximo. E quem somos nós no que tange à idade, né? Então, nós somos uma profissão antiga, nós somos uma profissão nova, jovem. Então, eles falam, né, que a nível mundial, os profissionais de enfermagem, eles são jovens, né? 38% tem menos de 35 anos, 17% 55 anos ou mais, né? E a gente sabe que quanto mais a gente tem profissionais mais antigos, mais velhos em idade, significa que eles ficam mais próximos, né, à saída, né, a se aposentar. Exatamente, ele diz que um de cada 6 profissionais em todo o mundo se aposentará nos próximos 10 anos. Então, por isso que esse crescimento na graduação, no investimento da formação, ele tem que ser intenso, ele precisa ser realmente pactuado para que se possa crescer, né? Próximo, para que se possa atingir os 2030, né? Então, ele mostra nesse gráfico, achei interessantíssimo, né, a proporção relativa entre pessoal de enfermagem de mais de 55 anos e de menos de 35 anos, onde cada ponto desse remete-se a um país, né? Então, vocês verem, ó, cada pontinho desse, a linha verde é a linha exatamente que indica o número de profissionais, né? Cerca os profissionais de enfermagem. E o que a gente vai vendo é que exatamente os países, 18 países estão em risco de força de trabalho envelhecida, né? Porque exatamente a gente está aumentando isso aí. Próximo, que é a linha, os pontos vermelhos. Próximo, os 18 países são os vermelhos, que exatamente estão com profissionais mais velhos, né? Próximo. Em relação à formação, né? Então, quando se fala de formação, nós temos uma diferença nos anos de estudo dos enfermeiros, né? Eu brinco muito, né, que se a gente somar
quem fez a graduação, mais o mestrado, mais o doutorado, mais o pós-doutorado, mais as especializações, enfim, a gente chega a quase 16 anos de estudos, né? Então, estudos que são necessários para dar tudo que a gente precisa, exatamente, que é um dos desafios. Então, formação é um dos desafios, né? E ele fala exatamente de países que ainda têm cursos de enfermagem com 3 anos, cursos de graduação com 4 anos, aí o Brasil, a gente sabe que alguns cursos já estão com 5 anos, né, aqui no Brasil, e cursos de graduação com 5 anos, e a gente destaca aí o Chile, né, então o Chile que tem exatamente, é um país que tem o curso, né, ele é da América do Sul, ele é o único da América do Sul aí que está mostrando no relatório com 5 anos, né, sendo a maioria dos 3, mas o Brasil, a gente também sabe que existem cursos com 5 anos, faculdades com 5 anos. Próximo. E aqui é a duração média, então, para a gente ver, então, as Américas, então, a maioria deles, né, são cursos de 3 anos, 3 a 4 anos, e uma minoria com 5 anos. Como eu falei, existem cursos com 5 anos, mas a maioria, se a gente for ver, está entre 3 e 4 anos. E essa formação, ela precisa ser revista como exatamente um desafio para que a gente consiga empoderar, né, para que a gente consiga fortalecer a enfermagem, a profissão de enfermagem. Próximo. E aí eu vou falar de algo que eu achei que é uma grande oportunidade, que é pouco falada, e que é no ano de comemoração, eu acho que nós deveríamos pensar nesse avanço. A OPAS, ela já tem ampliado, implementado as enfermeiras das práticas avançadas, né, na América Latina e Caribe, e a gente precisa que o Brasil ele pactue com essa ideia, tá? Que já é praxis nos países desenvolvidos, né, de todo o mundo. Então, os países desenvolvidos, eles já falam da enfermagem da prática avançada, tá certo? Uma outra coisa, né, que é sobre a história das graduações, eles dizem que nas Américas são graduados 81,2 enfermeiros por 100 mil habitantes por ano, né, em toda a região das Américas, tá? E esse número é 10 vezes mais do que aqueles na África e na região no Mediterrâneo Oriental. Então, ele fala exatamente disso. Uma outra coisa interessante é que ele fala do fortalecimento das funções, né, como prática avançada, permitindo que o enfermeiro, né, ele melhore o acesso, a qualidade da atenção, como também aumentando a perspectiva de carreira e também a manutenção de profissionais nos seus países. Uma coisa interessante que o relatório fala é de que os países, eles não precisam fazer essa exportação de profissionais. Que um dos desafios é que você mantenha os seus enfermeiros, né, dentro do seu país, fazendo exatamente suas competências com salários dignos, para que ele não precise sair para um outro país. Então, achei interessante essa parte do relatório, em que ele diz que aqueles que estejam, que saiam, né, que eles saiam sabendo exatamente o que lá ele vai esperar, que haja uma pactuação, que haja um compromisso ético do país em receber o enfermeiro que vai de um canto para o outro. Próximo. E eu queria falar um pouquinho do enfermeiro da prática avançada como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade dentro do ano de pandemia, que é exatamente, esse termo ele é utilizado, né, para descrever essa variedade de funções possíveis para os profissionais de enfermagem atuando em nível avançado de prática. Vou dar um exemplo aqui do enfermeiro de prática avançada, que é o estomoterapeuta. Então, os estomoterapeutas são profissionais de prática avançada. Por quê? Porque eles integram pesquisa, educação, prática assistencial e gestão. Então, para ser um enfermeiro de prática avançada, nós precisamos exatamente de toda essa cumieira que tem a ver com a pesquisa, que tem a ver com a educação, tem a ver com as práticas, tem a ver com a gestão da prática, né? E esse profissional, ele uma vez que ele tem capacidade, competência na decisão clínica, ele é capaz de realizar avaliações, diagnósticos de enfermagem, prescrições de enfermagem, e é responsável pela gestão de casos, avaliação da implementação de programas, planos de cuidados, enfim.
já se fala do enfermeiro da prática avançada como uma redução de custos, né? Uma redução de custos para o sistema no sentido de que ele será capaz de exercer o seu papel, sua tomada, mediante a tomada de decisão e de um desfecho clínico favorável, tá? Aquilo eu já falei, ele é um enfermeiro muito mais presente nos países desenvolvidos, de maior renda, né? E está associado a um aumento de melhoria de cobertura e de acesso aos usuários aos serviços de saúde. Tem se usado muito nas Américas, né? Na América Latina, no Caribe, os enfermeiros das práticas avançadas na atenção primária, né, como exatamente um subsídio para fortalecimento das ações dentro do âmbito da atenção básica. Tá? Próximo. Aí, uma coisa interessante, eu trouxe esse quadro mostrando, esse gráfico mostrando também do relatório, né, de como em alguns países nós ainda não somos uma profissão reconhecida, tá certo? E ele fala exatamente, né, regimento sobre salário mínimo. Então, de 134 que responderam, 119, eles têm alguma coisa, né, eles falam, né, de 87% de percentual de perguntas respondidas sobre regulamentação do salário. Conselhos, né, então os conselhos, olha, só para vocês terem uma ideia, de 164 países, 141 respondeu que tem conselhos de enfermagem, aí a existência da função da prática avançada, né, de 95 países, só 50 responderam que existe alguma coisa de prática avançada. Então, isso aí mostra as diferenças que nós temos no âmbito, né, da profissão no mundo, né? Então, essas discrepâncias regulamentares, vigentes sobre as condições de trabalho dos enfermeiros em todo o mundo. Próximo. E aí, foi uma semana, foi um mês, foram meses que a gente está ouvindo falar de enfermagem, que a gente está ouvindo falar de enfermagem como protagonistas, né? Então, a gente teve que se reinventar. Então, a gente esteve no Jornal Nacional, né, no horário das 8, horário nobre da Rede Globo, na Bandeirantes, em todas as outras emissoras. Nós tivemos, até mesmo assim, a Marvel, ela fez um desenhozinho aí, um cartoon para mostrar o quanto nós somos, né, heróis e heroínas, exatamente os heróis da Marvel nos parabenizando por todo esse protagonismo, porque exatamente a pandemia, ela veio para mostrar de que nós somos uma força de trabalho e de que o sistema de saúde é ele que acolhe, é ele que realmente está pronto para acolher a população que busca atendimento, que é a maior parte da população brasileira, né? Então, faz em torno de 85% dos usuários do sistema de saúde. Próximo. Fomos saudados até pelo Corinthians, né? Então, o Corinthians, um dos maiores times de futebol, trouxe aí o Obrigado Enfermeiros, de uma profissão que antes não aparecia. Ganhamos gravura de artista, tá certo? A Organização Mundial da Saúde já fez menção. O governo do estado traz, né, como nunca trouxe de forma tão ampla, né, mostrando exatamente cuidado, dedicação e luta. E eu gostei das palavras luta, porque exatamente é o que nós vamos falar agora, dos nossos desafios. Próximo. Os nossos desafios é exatamente isso, abraçar o novo normal, né? A professora Edna falou, vamos fazer os 15 anos de uma forma que não pensávamos. E eu gosto muito agora, a gente está aprendendo muitas palavras, né? De assim, até mesmo foi no filme que eu achei lindo, né? No filme, um vídeo que vocês fizeram da FAMetro, e alguém falou assim, acho que foi a Petra que estava com o cartazinho dizendo assim, não estamos reunidos, mas estamos unidos, porque nós estamos abraçando o novo normal. Isso foi de um artigo que nós tiramos, a professora Ana Patrícia trouxe numa live da BEM, de uma enfermeira canadense, que escreveu de que a gente agora vai ter que se habituar a trabalhar diferente, a viver diferente, mas sem deixar de ser protagonista no que a gente precisa ser, e é por isso que nós estamos aqui. Então, nós tivemos que reinventar a Semana Brasileira de Enfermagem. Até eu disse na abertura da semana que eu nunca pensei na vida em fazer uma abertura numa sala sozinha, sem ninguém. No entanto, o mundo todo está vendo, né? Uma opção de gente estava ligada a gente. E assim foram as lives da BEM,
assim foram as lives, né, que a gente viu das universidades, das faculdades, e agora essa semana, onde nós estamos começando, que é a semana da enfermagem da Unifametro. Então, esse novo mundo que a gente agora tem que abraçar, a gente tem que pensar como vamos ser, como vamos agir, como vamos pensar nesse protagonismo da enfermagem. Na verdade, eu tenho medo que tudo isso passe. Não só o Covid não vai passar tão cedo, e a gente sabe disso, mas que a gente continue em evidência pautada em todos os preceitos éticos, humanos, políticos, né, sanitários, enfim, todos aqueles que nos fazem realmente protagonistas. Próximo. E aí, desafio é também a gente entender quem somos nós. Né? Então, assim como houve o relatório da Organização Mundial da Saúde, nós precisamos saber, né, compreender o que é essa profissão. Eu até peço desculpa à professora Denise, né, mas nós não somos anjos. Né? Nós somos profissionais imbuídos de ciência. Nós somos profissionais, né, imbuídos de humanidade, de ética. E eu aqui faço uma menção à importância dos professores. Porque a gente está falando, né, quando a gente fala de cuidado, a gente pensa no enfermeiro que está na ponta. Mas o enfermeiro que está na ponta, ele teve um professor do seu lado, ele teve vários professores, ele aprendeu, né, ele aprendeu lições. Então, ele ficou no aprendizado e a gente continua, né? Eu sou professora de pediatria, eu digo que o desenvolvimento, o desenvolvimento infantil ele é necessário, né, ser monitorizado durante a primeira infância, mas a gente continua o desenvolvimento por toda a vida. E a gente entende que o papel do professor nesse protagonismo do enfermeiro, ele é essencial, ele tem que ser destacado. Eu fiz questão nos vídeos da BEM de mostrar os professores, porque hoje o enfermeiro que está na linha de frente do Covid, ele faz a coisa certa porque ele teve alguém que ensinou, né? Então, assim, a minha gratidão a todos os meus professores, a todos os professores que estiveram conosco até agora, porque empoderamento, quando se fala de... temos que nos empoderar, enfermagem empoderada, empoderamento está... eu digo, o empoderamento, que aí eu trouxe até o sentido da palavra empoderar, é atribuir domínio, ou poder ser sobre determinada situação, condição ou características, né, de poder... Poder de decisão, de autonomia, só se toma uma decisão, só se tem autonomia se tem uma formação. E a formação, ela é exatamente vinda da escola, né, vinda dos anos de graduação, é lá que a gente aprende, é o que eu digo assim, a gente aprende, a gente começa a aprender o que é necessário. Né, e hoje, muito melhor do que antes, nós, nós estamos vendo a vinculação. Então, quando eu fiz bioquímica, eu não sabia para que era bioquímica. Tinha um professor chatésimo, me lembro como se fosse hoje, era um professor tão chato, que eu dizia, meu Deus, não dá, meu Deus, para que eu vou querer isso na vida? E hoje a gente sabe a importância, né? A gente sabe a importância do osso, que a gente precisa saber onde está, e da veia, né? Eu sou uma enfermeira que trabalha com acessos vasculares, e assim... fazendo uma menção aos professores de anatomia, vou fazer aqui uma menção ao Herculano, que é um professor de anatomia de respeito, né, que a gente respeita, e que os alunos têm muita sorte, porque o Herculano, ele faz essa vinculação quando ele está falando da veia que vai ser funcionada lá para o paciente da Covid. Então, eu acho que só se empodera se tiver formação, e a formação é exatamente o conhecimento, a pesquisa, é estudar, é entender a importância, né? Não é estar lá na faculdade para ter um diploma só, mas é exatamente viver a academia. A vivência da academia, ela te dá futuramente empoderamento, né? E a gente vê hoje os nossos alunos tão empoderados, né? Então, fazendo parte dos centros acadêmicos, por quê? Porque a gente precisa também entender que faz parte da formação, a formação política. Então, nós precisamos tomar posições políticas, sim. Nós precisamos tomar essas posições e a gente começa, né, engajadas nos centros acadêmicos. Pessoal, no meu tempo, o centro acadêmico era coisa de quem não queria estudar. Absolutamente. Centro acadêmico, e eu estou falando para muitos alunos, centro acadêmico é a primeira oportunidade de se associar, né, de associativismo.
E as nossas associações, elas precisam de fortalecimento. Então, só se fala no sindicato, na ABEM, no COREM, quando a gente tem problema. Não. Essas associações de classe, o Conselho de Enfermagem, o sindicato, são entidades de classe que precisam estar juntas e fortalecidas por todos os outros. Não é fortalecida por diretoria, é fortalecida por todos. Dentro da ABEM, inclusive, né, nós temos o núcleo discente, e esse núcleo discente, né, está lá exatamente para começar a participar da associação. Tá? Então, eu digo que o nosso maior desafio é exatamente tudo isso. Né? Desafio para enfrentar o Covid é estarmos empoderados, é sabermos qual é o papel do profissional de enfermagem, é saber exatamente, né, como fazer, tomando decisão clínica correta, tá certo? A hora exatamente de coordenar. Então, a gente vê o quão é importante uma enfermagem líder. Liderança é algo que se fala. Não é só o coaching, não, porque o coaching ficou falado, é uma coisa bem famosa, aquela coisa. Mas a liderança no plantão é importante. A liderança, como a gente tem no curso, né, de enfermagem da FAMET, na liderança da professora Edna. Então, tudo isso eu digo assim, é necessário para que a gente consiga, tá certo? Fazer a enfermagem continuar sendo protagonista, não só no ano de celebração, não só no ano do Covid, nós estamos apenas aproveitando. O professor Paulo falou de uma coisa interessante, que ele disse assim para a gente, né, que não podia ter tido um tema mais oportuno. Só para vocês terem uma ideia, esse tema ele foi escolhido em 2019, quando a gente achava que 2019 era um ano ruim, né, um ano que aconteceu tanta catástrofe. Mas a gente nem sabia do que ia acontecer, porque ela é pensada exatamente em novembro, quando a gente se reúne para pensar o 2020 da Semana Brasileira de Enfermagem. E nós pensávamos realmente que o 2020 ia vir diferente do 2019 e celebraríamos o ano da enfermagem e celebraríamos o SUS como exatamente o Sistema Único de Saúde do Brasil, né, nosso, dos brasileiros. Próximo. Mas a enfermagem empoderada, que toma decisão clínica, tá certo? Autônoma, né, protagonista, que tem uma formação política, não pode aceitar isso que a gente ouviu e que a gente realmente vivenciou. Então, em meio a tanta celebração, a tanto parabéns, nós vimos o quê? Nós vimos manchetes de jornal inadmissíveis, né? Então, somos profissionais. A gente precisa entender de que a gente não tem que dormir no chão, a gente tem que dormir num quarto igual eu digo que eu faço a referência do médico, porque foi exatamente, foi feito aí nessa história do Maracanã. Mas nós temos que ter as mesmas condições. Tá certo? Eu falo que nós somos profissionais de saúde. Então, nós estamos ali com o mesmo propósito. Nós não podemos, de forma nenhuma, aguentar comportamentos disruptivos, né? Assédios morais. Então, tudo isso precisa ser denunciado. Na verdade, a enfermagem que é líder, a enfermagem que é protagonista, a enfermagem que é empoderada, ela não deixa que isso aconteça. E é isso que a gente precisa. Então, nós, professores, precisamos exatamente, além da epidemiologia, além da saúde do adulto, além do tratamento da ferida, nós temos que, de forma transversal, nas nossas aulas, falar de política. Falar de quê? Quando eu falo falar de política, é respeitando as opiniões de forma democrática, mas a gente precisa sim, né, não é de forma, falar do que está acontecendo no mundo, pedir posicionamentos, leitura. A gente precisa exatamente informar dos nossos alunos do que está acontecendo. Né? Então, assim, até brincando com a Cris, próximo semestre da disciplina de epidemiologia, a gente tem que botar 50% do conteúdo da epidemiologia COVID, porque tem muita coisa para a gente fazer uma discussão. Né? Trabalhar dentro dos currículos de enfermagem as atualidades, porque é dessa maneira que a gente empodera e que a gente não admite o assédio moral.
né? Então, fazer-se respeitar. Então, eu acho que esse é o desafio, tá? Próximo. E as oportunidades, está aí recomendado o relatório da Organização Mundial da Saúde, ele diz, né, que é investir na aceleração da educação da enfermagem. Então, precisamos exatamente, né, investir em infraestrutura, em formação de professores, formação de alunos, tá certo? Para que a gente atenda às necessidades mundiais, porque isso também é uma coisa interessante. Eu lembro quando a gente incluiu o IDP no programa, no conteúdo da saúde da criança, né? Eu vinha recém-chegada de um curso de IDP, e eu fui indagada por que tantas horas para um conteúdo, enfim, porque é agenda de saúde, porque é política. Então, que os cursos de enfermagem, eles voltem seus conteúdos para as agendas de saúde, para a formação de profissionais com base nas agendas de saúde mundial, da saúde municipal, estadual, nacional. Isso é muito importante, tá certo? Outra coisa, né, criar, né, 6 milhões de novos empregos para as enfermeiras, para a enfermagem até 2030. Então, ele coloca como meta, né, o alcance de tudo isso até 2030, principalmente, que ele diz, nos países, né, onde tem poucos ingressos, né, os estudantes, onde tem poucos estudantes, com o objetivo exatamente de melhorar essa inequidade, né, nas áreas mais pobres. E fortalecer a liderança dos profissionais de enfermagem, né? Então, ele fala exatamente dos líderes atuais como no futuro. Então, ele fala de liderança. Então, essas são as recomendações da Organização Mundial da Saúde, né, para a enfermagem até 2030, o fortalecimento na educação, tá certo? A geração de empregos e o fortalecimento da liderança, que eu chamo isso, eu digo que isso são as oportunidades que a gente tem como profissão. Próximo. Então, é exatamente esse comprometimento. Então, a OMS, ela pede, né, para que exatamente os governos, os países, eles se empenhem, se comprometam em promover esse progresso da profissão até 2030, próximo, assim como o desenvolvimento sustentável, né, próximo. E é exatamente, achei essa foto fantástica, né, e eu queria, assim, finalizar, estou finalizando a aula, essa fala, é isso que nós temos de diferente, né? Porque isso é transversal, isso está imbuído na gente. Então, com todo o nosso, com todas os nossos, que eu digo, alfazeres, a gente, tanta coisa que a gente faz, mas a gente está ali próximo. Então, essa próximo, não, foi Herculano, próximo, anterior isso. A gente tem exatamente essa diferença, porque nós estamos próximo do paciente, né? Nós estamos junto deles, nós estamos ouvindo a história deles. Então, a gente se torna, de certa forma, eu tenho um trabalho com crianças com câncer, né? E de que uma mãe chegou hoje para mim, ela fala assim comigo, como se estivesse falando com uma comadre da casa, do lado da casa dela, e eu acho isso excelente, porque isso chama-se cumplicidade, confiança, e é isso que a gente tem de diferente, né? Essa coisa de não achar que isso eu estou perdendo tempo, isso faz parte do trabalho, isso vai melhorar a frequência cardíaca, isso vai melhorar a saturação, porque a saudade mata a gente, né? Como já diz a música. Então, em tempos de Covid, em tempos de pandemia, em tempos de isolamento, ela traz a foto da filha que está saudando o pai, né? E isso faz parte da compreensão da saúde. O que é saúde? É o completo bem-estar. Então, eu acho que é o high-tech, porque está trazendo dentro de um tablet, né, essa comunicação fantástica que nós estamos tendo, né, e ela traz exatamente o alto toque, né, a alta sensibilidade. Né? Então, eu achei essa figura, essa imagem fantástica para resumir tudo isso dessa aula. Os nossos desafios, além de todos que eu falei, é exatamente manter dentro de nós a humanidade, né? A humanidade. Fazer com que cada paciente que esteja ali seja cuidado como se eu cuidasse dos nossos pais, né? Como se fosse o meu filho, como se fosse a minha mãe. Porque dessa maneira, tá? Quando eu penso nisso,
eu individualizo o cuidado, e é assim que a gente precisa ter. Eu vou trazer aí um vídeo que eu achei fantástico, porque eu não posso também deixar de falar de Florence Nightingale. Mas já se falou tanto de Florence, né? Tanto de Florence, e aí eu deixei que o jornal eu peguei isso aí num site, achei interessante, né? E eu deixei que os repórteres falassem de Florence Nightingale e mais visibilidade impossível dessa mulher que mudou, né, a enfermagem nos tempos de guerra, né? Não de pandemia, mas de guerra. Pode soltar o vídeo, Herculano? Eu acho que tá sem som, não? Sem som, Herculano? Eu acho que deu um probleminha aí no vídeo. Sem som, Herculano? Mas ele fala exatamente, né, da importância de Florence Nightingale para a enfermagem, né? Então, ela está aí descrevendo. Isso é que é bom, né? Porque nós estamos ao vivo e aí a gente... Deixa rolar o vídeo que eu vou falando mais ou menos disso, Herculano. Então, ele fala exatamente da importância de Florence Nightingale como a precursora da enfermagem moderna, tá certo? Para nós, né? Que ela viveu em tempo de guerra, que é exatamente o tempo da Guerra da Crimeia, e ele ressalta a importância dela mostrar com as lâmpadas, né, os doentes. E que ela detectou, porque inclusive ela também viveu a epidemiologia, né? Que ela mostrou que o problema dos soldados, eles morriam de infecção porque as pessoas não lavavam as mãos. Então, ele fala exatamente da importância do legado de Florence em falar da lavagem de mãos como uma estratégia para melhorar a vida. E que 2020, né, a gente comemora os 200 anos de Florence, né, ela morreu aí, ela continuou, apesar de doente, ela continuou a escrever, né, o seu livro mais que é Notas sobre Enfermagem, tá, que é o seu livro mais famoso, né, morreu em 1910, e que ela deu nome a todos os hospitais de campanha do Reino Unido. Então, todos os hospitais de campanha do Reino Unido tiveram o nome de Florence Nightingale, exatamente como uma homenagem a essa mulher que mudou. Então, ele mostra exatamente o Nightingale Hospital em Londres. Então, foi a maneira, né, de exatamente homenagear a Florence nos seus 200 anos. E eu termino a fala mostrando o nosso último slide, né, pronto, exatamente que a enfermagem ela tem que estar no topo, ela tem que estar acima de tudo, né, de que ela realmente tem que estar do alto, do mais alto prédio, enfim. Isso foi uma menção, um parabéns que a ABEM deixou para todos os enfermeiros e técnicos de enfermagem, não só que estavam na linha de frente da Covid, mas todos os outros que também ficaram segurando a barra, né, dos outros doentes que continuaram a adoecer, mas mostrar isso, que a gente tem realmente que colocar a enfermagem no alto, porque nós merecemos, porque nós somos protagonistas, porque nós somos pesquisadores, porque nós somos cientistas, porque nós somos formadores de opinião. Então, que esse ano, 2020, é o ano da enfermagem, mas que a gente continue, que os outros anos também sejam anos da enfermagem e que a gente protagonize dentro desse sistema de saúde. Então, muito obrigado, eu espero que eu tenha exatamente dado o recado que vocês me passaram, me deram essa incumbência, e agradecer a todos que estiveram aí, agradecer o Paulo, meu querido Paulo, querida Edna, todo o corpo herculano, que deu essa segurada aí, que faz toda essa coisa maravilhosa. Muito obrigada a todos. Professora Ana, estão me ouvindo? Sim. Professora Ana, muitos comentários sobre, primeiro, a pertinência e, principalmente, a felicidade. Eu acho que a palavra é essa. Ninguém falou esse termo, mas eu posso dizer, pelo conteúdo das falas, show, maravilhoso, enfim.
mediante as suas palavras. Então, eu gostaria muito de agradecer. Aliás, eu gostaria de falar para os assistentes, né, para as pessoas que estão presentes, que ainda é possível fazer perguntas. Nós não registramos nenhuma pergunta, enfim, diretamente sobre o tema da fala, os alunos se confraternizando com seus professores, o que é motivo de muita alegria para todos, mas é preciso frisar que a professora Ana falou coisas importantíssimas, né, para uma profissão que agora indiscutivelmente é reconhecida como uma profissão importantíssima também para o destino da humanidade. Aliás, tendo como atividade, né, o cuidado, um cuidado que se confunde com a própria origem, né, com a nossa própria origem enquanto seres humanos, e que, ao longo da história, né, com o acúmulo de conhecimento e, principalmente, com a assunção de responsabilidades frente a esse cuidado, porque, antes de mais nada, é uma sociedade que assume, né, perante o seu coletivo, que as pessoas frágeis, os doentes, né, as crianças, os loucos, enfim, as pessoas que precisam, não podem ficar à margem, precisam ser cuidadas. Mas a gente precisa lembrar que isso só é possível graças à organização desta profissão. Não fosse ela, né, talvez a sociedade não responderia, né? Claro que ainda, pelos dados que a professora trouxe, ainda muita coisa precisa fazer, tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo. Quantitativo, porque o número ainda de profissionais, aqui a professora falou bastante dos enfermeiros, mas eu tenho certeza absoluta que em nenhum momento esqueceu, né, os demais exercentes dessa atividade, desta profissão, que são os técnicos e os auxiliares de enfermagem, que também merecem ser lembrados. O ano também é deles, aliás, o ano é nosso, de todos nós, tá certo? E é graças a essa organização profissional que, tanto no âmbito político, quanto no âmbito, eu diria, até administrativo, né, é possível a gente garantir uma oferta de cuidados para aqueles que precisam. Não fosse a profissão, a organização da profissão, provavelmente a gente não poderia estar falando em Sistema Único de Saúde e, principalmente, não poderíamos estar falando nos êxitos, vamos falar assim, nos êxitos que o trabalho frente a essa pandemia tem alcançado. O que a gente pode depreender é que é uma profissão que está em construção, mas todas as profissões estão em construção, não é? Paulo, só acho que falhou teu áudio, mas só dizer para vocês que quando a gente fala profissionais de enfermagem, claro que eu incluo técnico de enfermagem, até porque nós somos uma equipe, né? Nós somos uma equipe, não tem jeito, nós somos equipe, então trabalhar com técnicos de enfermagem de certo, é muito importante essa integração. O relatório, ele fala dos dois profissionais de enfermagem, mas fala, na verdade, ele destaca o enfermeiro porque alguns países não têm o técnico de enfermagem, né? Então, a força maior, tanto que são alguns países, 3 anos só de formação, porque urge a necessidade desse profissional na ponta, né? 3 anos somente, né, de formação. Mas, de forma nenhuma, o ano é dos profissionais de enfermagem, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Eu sou enfermeiro, trabalho com bons técnicos, adoro trabalhar com eles em equipe, onde a gente exatamente tem a liderança do enfermeiro, né? Então, assim, eu digo muito para as meninas que os técnicos, eles são reflexos do que é o seu enfermeiro, né? Do que o enfermeiro está. Então, eu também queria aproveitar a oportunidade, assim, de saudar todos os professores do curso, né? Todos eles, todos. Eu não vou falar porque eu vou ficar... Eu vou poder, então, citar alguns, mas, assim, eu vou saudá-los em nome da minha querida amiga Cristiana Ferreira da Silva, minha amiga querida, e através da Cris eu saudo todos os professores do curso de enfermagem
e são protagonistas na excelência desse curso, né? E assim, rogo, peço de que realmente essa formação ela seja feita com muita responsabilidade, não só na Unifametro, mas em todas as outras, que não pensem só na quantidade de alunos, sim na qualidade que esse aluno sai, porque é isso que vai fazer a diferença. O Paulo falou de uma forma muito bacana, é a construção. A nossa profissão está em construção. Isso, eu acho que o vídeo do Paulo, o vídeo ficou travado. Herculano, help us. Não, Oi, Paulo. Estou ouvindo. Está ouvindo? Então, assim, eu só retifiquei de que quando eu falo profissional de enfermagem, eu incluo o técnico de enfermagem, sim, que nós fazemos parte de uma equipe. Com certeza, não temos dúvida disso, e também foi ótimo a professora ter tocado, né, que o segmento formador, nós que fazemos parte deste segmento, temos aí uma responsabilidade muito grande. Afinal de contas, a visibilidade profissional ela cresceu muito, né? Infelizmente, numa situação, eu diria, lastimável, né? Até catastrófica, mas é uma oportunidade de visibilidade e, como a professora Edna falou no início, na abertura deste evento, as universidades de ensino, elas têm esse compromisso, né? Elas têm com mais clareza, né? Com mais propriedade, a responsabilidade que as instituições têm com a formação desses profissionais que são tão decisivos e são tão importantes, imprescindíveis, para a construção também de uma sociedade, né, harmoniosa, uma sociedade inclusiva, uma sociedade que respeite a todos e que, principalmente, não deixe ninguém de lado, né? Porque eu acho que uma das frases mais importantes que a gente tem dito muito hoje, né, em virtude dessa pandemia e de outros acontecimentos que nos têm passado, é que toda vida importa, né? Toda vida importa, e a enfermagem leva isso muito a sério. Então, eu gostaria de ir encerrando esse momento da sua fala, lhe agradecendo muitíssimo por esses esclarecimentos, por essa injeção de ânimo, né, por essa alegria que faz parte da sua vida, vamos dizer assim, exala, né, pelos seus poros essa alegria, esse comprometimento, esse vínculo mesmo de verdade que você tem com a nossa profissão. Muitíssimo obrigado, e a Unifametro se sente muito honrada em tê-la na abertura desta semana. Eu que agradeço, e dizer para vocês, que eu estou me despedindo da BEM, né? Então, estou nos últimos dias de presidente da BEM, vai entrar aí uma nova diretoria. Então, acho que não poderia ter uma oportunidade tão boa para a gente fazer, de certa forma, uma das minhas últimas aparições como a presidente da BEM Ceará, né? Dizer para vocês que está vindo uma outra diretoria, que a gente precisa apoiar a BEM, nossa mais antiga entidade de classe. Então, a gente conclama que a gente se associe para que a gente fique mais forte. É através do associativismo que a gente se fortalece. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Paulo. Um beijo no coração, ainda vou te ver pessoalmente para te dar aquele abraço. Você sabe o quanto eu te admiro, né? O quanto que realmente é importante que você esteja do lado da ED para essa continuação, dessa construção do crescimento do curso de enfermagem da Unifametro. Muito obrigada. Obrigado. Antes de encerrar, eu gostaria de dar alguns avisos importantes. Já podemos dizer que é uma semana de sucesso. Como eu frisei no início, são mais de 1.300 inscritos, e hoje, né, com as atividades de hoje, as atividades remotas, contamos com a participação de mais de 1.075 pessoas. Então, realmente temos que respeitar este evento. Mas gostaríamos de dar aqui alguns avisos, né, antes de concluirmos. Em primeiro lugar, as inscrições para esta semana, elas continuam abertas até amanhã, no período da manhã. Acredito que até ao meio-dia seja possível fazer novas inscrições
nessa semana de enfermagem. Ela é aberta, né, é voltada para os alunos do Unifametro, professores, os profissionais que são colaboradores, mas também ela é aberta à comunidade e temos a participação de muitas pessoas de fora da Unifametro. Recomendamos também que vocês sigam, né, as atividades, enfim, da 15ª Semana de Enfermagem nos Instagrams do curso de enfermagem, são muitos, tá certo? Então, recomendamos que vocês façam aí esse acompanhamento. Além disso, é bom lembrar que a presença, na verdade, a frequência nas atividades, ela vai ser feita mediante preenchimento de um formulário eletrônico que será sempre disponibilizado nos últimos 15 minutos de cada atividade. Acredito que dei os meus recados. Eu gostaria apenas de ver com a professora Edna se ela gostaria de, então, fazer as palavras de encerramento dessa nossa atividade de hoje. Professora Edna. Boa noite a todos e todas. Agradeço a todos que ficaram até esse momento conosco e convido, né, que estejam todos convidados a continuar junto conosco nos próximos dias, até sábado, todas as palestras, eventos. A gente vai ter uma diversidade de assuntos para discutir e também esse é um momento, como eu disse na fala inicial, da gente interagir. Muito obrigada. Boa noite a todos. Então, desta maneira, nós encerramos essa atividade da noite de hoje, agradecendo a participação de todos e contando com a presença de vocês nas atividades que se darão em continuidade amanhã, quinta-feira, sexta. E só mais um aviso aos egressos. No sábado, nós teremos uma atividade voltada especificamente para este público, é aberto aos outros, mas principalmente os egressos do curso de enfermagem, um momento de reencontro, de confraternização e também de mostrar as suas vivências, as suas experiências, trocar informações. Isso é muito importante. Então, boa noite a todos e uma excelente semana de enfermagem.